Mas estamos aqui então, reunidos nessa mesa, em tantas cadeiras, por obra e graça, mais uma vez, do Fórum das Letras, em especial do Leomar. Então, aqui agradecemos, muito obrigada mais uma vez. E como nos anunciou, o Fórum das Letras, tirando a graça do poderoso, os poetas contemporâneos, mas nós somos, não sei qual poder, mas 4 poetas contemporâneos, com certeza. O Isaías Gabriel Franco, que nasceu em 95, o Juliano Oscar, que nasceu em 87, o Luiz Walter, que nasceu em 57, e eu, Alice Duarte Pena, que nasci em 62. Se o Isaías veio de Campestre, o Juliano de Missões, do Rio Grande do Sul, o Luiz Walter e eu de Belo Horizonte, nós viemos, os 4, sermos momentaneamente, ou pelo tempo de cada um, poetas contemporâneos, embora vindos de tempos diferentes, está na cara. E numa mesma Ouro Preto, essa de agora, nessas Minas Gerais, nesse Brasil horrível, que a Fabiola, sobretudo, acabou de nos pintar. Eu não sabia desse horror em relação à produção da literatura infanto-juvenil. Ingênuos somos até agora. Bom, então, o Isaías publicou em 2021 Poeminhas de Arruar, em 2022 Poemas Limpos de Amor, e nesse 2023 ele está em pré-venda Pedra Viva, que é o último livro dele. Aí o Juliano, publicou mais de 10 livros, 13, Juliano? Traduzidos para mais de um idioma, são 3 idiomas, e é editor da Aereret, deve ser latim, uma editora cujo propósito é, nas palavras dele mesmo, Juliano, honrar o direito ao livro como alimento da alma. E 3, o Luiz Walter, que publicou em 2016 Revelações, em 2017 A Sede das Águas, em 2019 Conjugação de Silêncios, e tem um 4º livro vindo por aí. Aí 4, eu, Alice, publiquei 84 do Terno e Gravata, em 2012, 40 poemas, agora mesmo, dia 20, sexta-feira, às 18 horas, na livraria Outras Palavras, vou lançar Origem Distinta. E todos nós 4, com todos os outros poetas desse fórum, aqui a gente tem 2 ali atrás, Adriana e Emília, a Lília, que eu estou vendo ali, conheço de vista e nome e textos, devem ter outros poetas por aí, se manifestem, mas todos nós 4, com todos os outros poetas desse fórum, iremos participar de um sarau, na Casa dos Contos, no dia 21, sábado, às 11 horas, logo antes da poesia que se fará chover sobre telhas, estrelas, a maneira do poeta Guilherme Mansur, que Vossa Cecília Meirelles, como já foi dito, é homenageado desse fórum. Então, vamos lá. As perguntas que couberam a essa mesa, 2 de 4 lugares, mas aberta a muitos mais, esperamos poder contar com todas essas cadeiras, são perguntas muito difíceis. O que pode a poesia? Uma. Qual o seu papel na sociedade contemporânea? Outra. E a operação poética, como é que ela se realiza? E a gente resolveu, nós 4 resolvemos, que vamos fazer assim, vamos deixar cada um falar, e por último a gente faz um encerramento. E a gente escolheu a ordem alfabética, para mim é a mais democrática que há. Então vamos começar com Isaías, com a palavra Isaías, depois com a palavra Juliano e por último com a palavra o Luiz Walter. Tá bom? Então vamos lá, Isaías, com você. Boa tarde a todos.
Primeiramente, eu agradeço ao Guilherme de Gramont pelo convite por estar aqui hoje, a vocês por virem nos assistir, né? Aos amigos, vários vejo aí na plateia, aos poetas que estão nessa mesa comigo, que eu conheço há um ano, exatamente um ano. Como disse a Alicia, as perguntas que nos foram propostas são perguntas muito difíceis. Acho que nós não vamos respondê-las, isso não é possível, mas que as provocações que essas perguntas fazem, elas nos acompanham nas nossas leituras, nas nossas produções, etc. Então, para começar a tentativa vai e já falha de tentar responder essas perguntas, eu gostaria de começar com um poema, que eu acho que é também uma tentativa inicial de responder essas perguntas, né? O poema é um acontecimento de mundo. Veja, ao encontro ali, dois sujeitos que sequer se conheciam se esbarram. Isso é poesia das mais puras. Bom, a poesia, ela tem uma concepção mais alargada, que não se fecha com a produção textual, ela entra no âmbito da criação, uma criação no sentido mais amplo. Coisas do cotidiano, coisas simples, coisas banais, tornam-se matéria de literatura. Proust dizia, a verdadeira vida é a literatura. Ora, quando a literatura toma conta das pequenas coisas, e quando as pequenas coisas entram na literatura, isso se torna matéria viva, poesia. Eu sempre me lembro, e isso acho que entra em consonância um pouco com a temática, a homenagem, melhor dizendo, do foco desse ano, porque quando você do nada encontra alguém, como eu disse no poema, isso se torna matéria de alguma coisa. E alguns anos atrás, eu ainda não conhecia o Guilherme Mansur e estava passeando por Ouro Preto e fui na Outras Palavras. Sempre continuo indo lá e um dia a proprietária, que é a esposa do Mansur, me convidou para um café. E nesse café eu conheci o Guilherme Mansur. Ele me recebeu, conversou. E o que ele me disse naquela conversa, em certo sentido, vira matéria de poesia. Isso ecoa. A poesia ecoa nas nossas vidas. Tudo que a gente ouve, lê, escuta, produz, isso continua ecoando, né, de alguma forma. E acho que pode a poesia, né? Essa é outra pergunta aplicada. Essa é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela não pode nada, ela pode tudo, porque ela é uma potencialidade. Algo que vai despertar os sujeitos que a lei, e mais do que a lei, que a sentem, que a performam, acho que a poesia acontece enquanto ela é escrita, enquanto ela lê, ela tem uma potencialidade de modificar mundos, de criar possibilidade de enriquecer o real diante de situações que muitas vezes são empobrecedoras. Na mesa anterior houve a pergunta, né? As crianças preferem a tela do celular. De fato, elas preferem. Mas a leitura, seja ela no suporte impresso, no suporte digital, não foi esse mérito, ela cria alternativas possíveis, ela enriquece a literatura como um todo, né? Não só a poesia, mas não só a cognição, mas a capacidade de interpretação da criança, do sujeito que vê o mundo. Né? Eu vou intercalando
com poemas, que eu acho que poemas falam melhor do que eu conversando e dizendo. Um poema que eu gosto muito, que eu selecionei para hoje, que ele vai estar no Pé da Vida, que é o seguinte. Acho que isso também fala sobre o papel do poesia. Magma. A vida endurece os homens, a poesia os liquefaz. Até que tudo seja eternamente bruto, feito a raiz de uma rocha, edificará as palavras pequenas, para um mundo grande, até que nada te sobre mais. O poeta é esse, é quase uma. Gosto da palavra professor. Né? Professor, aquele que professa algo, é quase uma missão. O poeta acredito que também, de um modo diferente. Poetas, professores e filósofos. No mundo cada vez mais pobre, em muitos sentidos, permeado por guerras, por coisas ruins. Claro que tem muita coisa boa, mas a gente vê que tem muitas coisas ruins acontecendo. A poesia, ela cumpre, a literatura, talvez, cumpre um papel de sensibilização. Não só, mas de protesto também, né? Quando eu falo, a poesia cumpre um papel de sensibilização do sujeito. Parece que é algo que é questionante, mas não é só. Né? A poesia carrega também uma outra faceta, essa dimensão do protesto, essa dimensão de atuação na realidade, que eu acho que a concisão do poema ele é capaz de veicular. Né? Quando vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje, mostra que algo nos une. Né? Não só nós estamos aqui, mas outras pessoas também tiveram, enfim, que é o amor pelos livros, o amor pela literatura. Isso eu acho que também é uma espécie de produção de fé, algo que é capaz de levar adiante, de semear coisas que de fato são importantes. Né? Outra coisa importante, vocês regulem meu tempo, senão eu colo e depois mas outra coisa importante da poesia é chamar a atenção para coisas minúsculas, pequenas, porque eu acho que há uma atenção demasiada, realmente, para coisas grandes, barulhentas, enormes, caprichosas, espalhafatosas até, e a poesia ela chama atenção para uma dimensão contrária, que é a dimensão das pequenas coisas que acontecem no chão da vida, no resto do chão. Né? Então eu acho que a poesia pode muito. Não pode nada, mas pode muito, pode potencialidade por outro. Né? Qual que era a terceira pergunta, Alice? A terceira pergunta é qual que é o papel da poesia na sociedade contemporânea? E a outra tem a ver com a operação poética. Eu entendi que é um trabalho poético. Que se dá, que não era uma pergunta, estava lá no parágrafo que define a mesa. Voltando para fazer gancho, então a poesia pode muito. E como que é essa operação poética, né? Como que isso acontece? Essa é uma pergunta mais difícil ainda, que eu acho que todo poeta tem medo, todo escritor tem um pouco de receio de respondê-la, que a gente próprio, bom, pelo menos no meu caso, nunca se tem certeza de como que acontece isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Otávio Paz, se eu não estiver enganado: o poeta não se serve das palavras, as palavras se servem dele. Em grande medida eu acho que isso revela um pouco desse processo de criação, pelo menos para mim não é claro, não é certo. A poesia, e aí novamente, né,
pegando tudo a minha água, ela é um acontecimento de mundo. Eu gosto dessa. Eu não sei onde eu ouvi, se eu li isso, se eu ouvi, se alguém me disse, mas eu creio muito nisso, que a poesia é um acontecimento de mundo, cujas consequências não são passíveis de serem ditas. É uma coisa muito complexa. Eu gostaria de ler mais alguns poemas para encerrar essa breve fala. Depois eu espero que vocês perguntem, façam provocações para a gente poder conversar com os colegas. Mas eu acho que os poemas dizem por si, então acho que eu vou lê-los que eles dizem mais do que eu. E me perdoem a falta de teatralidade. Por mais que eu escreva, eu acho que me falta uma coisa que a poesia pede, que a incorporação que está escrito ali vai ser dito. Isso eu acho que me falta, eu peco nisso. Mas eu espero que o que eu dizer aqui, né, ecoe em vocês. É o meu maior desejo. Morada das coisas. Existem restos de coisas nas palavras, musgos no telhado de barro da linguagem, madeirão de letras, laranjas e maçãs no podridão, idades, margens, olhos, o vivo de um peixe saltitante na água silábica da boca. Portanto, me salvem da falta de coisas. Uma mesa precisa ser infinita em suas manchas para que eu possa respirar em cada desvão de mundo. O homem sem qualidades. Em tudo, meu avô achava que logo ali dava cabo à terra com suas militâncias. Perguntando ao turco mascate, vendedor de tralhas e baús de lata, do qual um com flores pinhas de vermelho eu guardo por lembrança até hoje, descascando de velho, certa vez ele disse ressabiado: "Filho, verá meu fim do mundo?" Mas como uma balança tem 2 pesos, 2 medidas, sua metria do não visto era por contrário da geografia imensa. Por isso dizíamos filosofemas iletrados, ciências das não coisas. Filho, ideia em nuvens, o mundo é isso, escute. Nada, tudo, amor. O resto é salvo de alegrias e tristezas. Eu vou ler só mais 2 poemas e passo a palavra, mas eu li há 1 ano, eu acho necessário lê-lo de novo, para que nós não esqueçamos do que há alguns anos aconteceu na barragem ali no ano, depois em Brumadinho, cujo perigo é iminente, porque as minas são cheias de barragens, né? E no município de onde eu venho, Caldas, nós temos uma barragem de perigo de estouro também. Então eu acho necessário ler esse poema. Aí eu leio ele mais um e passo a palavra aos poemas. Mapa do silenciamento, morte e ressurreição de Minas Gerais. O mar que era de Minas secou. Tiraram as ondas dos morros, onde eu tinha os sentimentos mais fortes que as ligas exportadas por dólares sujos de sangue. O morro onde nasci valia mais que o minério tirado de lá. Não bastasse isso, tiraram minhas casas, plantadas nas encostas dos rios, cheias de lembranças, multiplicadas por 1000 em cada cômodo, que também valiam por si mesmas toda a matéria-prima do amor. O esplendor dos metais me tirou filhas, bens e sossego. Calou do monturo de lama, com vexame mais sombrio, as vozes mais lindas que eu queria suspensa no horizonte azul do meu céu. Tudo vale o vale devastado? Não. Queremos tudo dignificado. Gente, bichos, passado, por isso viveremos. Uma voz soterrada não se cala nunca. Por isso, mesmo encobertas, elas ecoando ficarão,
para que a esperança desça e suba sobre pedras e escombros, e entoada seja a canção da justiça. Ressoando tão grande, ela romperá em finda, bem maior que o mundo inteiro. Então, o mar de Minas de novo se encherá. E para me despedir nessa breve fala, vou ler um poema que eu gosto muito e que eu acho que continua fazendo essa provocação do que pode a poesia, sobre a operação poética, para mim, para vocês, mas sobretudo para mim. Mas vou lê-las para vocês. Pedra de toque. Não sou digno de que venhas em mim repousar, mas se assim aprouver, eis-me aqui, angular, pedra fecunda de verbos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, Isaías. Obrigado pelo convite, professor Edomar. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos. Agradecer a Alicia, agradecer ao Luiz, agradecer a equipe aí. A equipe, sem a produção não tem espetáculo. Agradecer a todos aí. E fazer também aqui um registro. 2023 é 200 anos da publicação do primeiro jornal mineiro. Vai ter que quase deixar o primeiro. Desculpa. Filha, tu está ouvindo hoje? Aumentar a voz tá difícil. Ah, tá. Mas Isaías, vocês ouviram? Tá. Como a gente grita no campo, às vezes aprendeu a questão de uma das peculiaridades da fala de cada lugar. Quando a gente fala uma tonalidade alta, as pessoas às vezes não entendem, porque em lugares de grande distância você tem que falar com pessoas no campo a 300 metros. Então, às vezes as pessoas não entendem que quando a gente fala com uma voz alta, não é uma voz de autoridade, é uma voz porque no campo você tem que falar alto e não tem um microfone. Então, é bom que aconteceu para explicar. Fazer o registro, o agradecimento aqui de todos e fazer o registro, igual o professor falando aqui, homenagem também a todos os jornalistas que estão na cobertura, todos. 1823 foi o ano do primeiro jornal em Minas, o Compilador Mineiro, da tipografia, Oficina Tipográfica Patrícia, 13 de outubro de 1823. Então, em outubro agora são 200 anos de jornal em Minas, que é uma grande tradição. Parabéns! E é uma grande fonte de pesquisa para vários temas, até para pesquisar poetas que não foram publicados, geralmente foram publicados em jornais e não existem, às vezes, registros em livros. E para passar aqui, não sei, seguindo a homenagem aqui, Guilherme Mansur também, só uma vez eu consegui falar com ele pela sacada e já valeu a pena. E é uma grande homenagem também. Ao lado de um grande homem também tem uma grande mulher, igual Marusa, sempre lembrar aqui, conheci através da Marusa, o Guilherme. E homenagear aqui também o professor Regiane Flores da Costa. Pode passar, por favor? Ana Olira do Nascimento. E o Afonso Pedro. São pessoas que forjaram o que hoje eu posso falar pela minha profissão de escrever, editor. E
respondendo aqui uma pergunta, qual o papel da poesia através de um escrito aqui do jornal Filântropo? Obrigado. Jornal O Filântropo, de 1849, que ele fez uma definição para mim, foi o primeiro jornal de abolição da escravatura no Brasil, e entre os editores está o primeiro romancista do Rio Grande do Sul, que foi o segundo romance publicado no Brasil, que é a Divina Pastora, que é Caldre de Fião. No prospecto do livro, respondendo através das palavras do filântropo, o fim do escritor, sendo raras vezes atingido, é olhado pelo comum dos homens através dos obstáculos que têm nulificado seus necessários passos e por isso mal compreendido. Qual é, porém, ele não o desconhece, o sábio, o político e o moralista, ascender o archote da civilização e da inteligência e colocá-lo sobre o pináculo do templo. É, sem dúvida, árdua tarefa. É o fim do escritor. Faço uso das palavras aqui do prospecto para responder. E dentro da concepção de escrever, eu não sei usar isso aqui por aí. Afonso Pena aqui, respondendo também a outra pergunta com parte do prefácio que ele escreveu ao livro de poesia, ele fez um presente para mim sobre o primeiro livro, Palavras Perdidas, o que pode a poesia. Obrigado por nos lembrar o que ainda podemos ser, obrigado por teus amarelos sóis que nos fazem afastar nosso medo em reais reflexões outonais, para quem fomos ou para aonde podemos voltar. Abraço, Afonso Pena. E esse foi o prefácio dele, ele escreveu em 2013 e por coincidência acabou sendo usado pela filha dele no epitáfio do enterro dele, que foi para mim até uma surpresa. Eu nunca ia imaginar que usou as mesmas palavras dele. Então, o que pode a poesia chegar a um ponto assim de transcender a vida da pessoa. E o primeiro livro eu publiquei porque Afonso escreveu o prefácio e falou: Juliano, publique. Eu falei, mas eu não sei se tem algum valor. Ele falou: publica, eu estou enviando para você por carta o prefácio. Então foi um incentivo, por isso que eu faço agradecimento aqui. O professor Rejane aqui também. Tive o privilégio de editar o livro dele sobre a história dos judeus de Itaara, no Rio Grande do Sul. E aqui também outra foto, professor Rejane Flores da Costa, Afonso, e a professora Ana Olívia do Nascimento também, do Instituto Histórico Geográfico de São Luís Gonzaga. São pessoas que forjaram, perdi essas pessoas em 3 vezes, as 3, então estou aqui mais para homenagear elas e tentando passar aqui para vocês um pouco dessa experiência. Não era só e respondendo essas perguntas através das palavras deles. O processo criativo, muitas vezes eu nunca tive também esse trabalho
de parar para fazer um método ou estudar o próprio método, como que a gente escreve. Talvez a gente escreve e não para teorizar o próprio processo, porque, igual ele falou, Isaías, quando se perguntar como que a gente escreve, eu não saberia definir um método. Então, talvez falta esse trabalho, cada um tem uma peculiaridade, então a gente escreve, e outra questão, talvez, por escrever, por uma questão também de comunicação. Então, quando a gente deixa de falar muitas coisas, a gente escreve para se expressar, direto ou indiretamente. E um dos, talvez, dando exemplo aqui, não é um método, mas talvez foi o poema que mais trabalho deu na confecção, na estruturação. Eu só vou ler duas partes aqui para dar um exemplo, como que a primeira e a segunda, e o final da segunda, com o início da primeira, foi o que talvez para mim mais trabalho deu para fazer essa conjunção aqui. Simples canção de preeminência, a vontade se fez presente, rima com a primeira, ausente de humildade, a humildade com vontade, na trilha da evolução. Daí fecha com a tercina. Daí depois volta, ressoou firme o coração, ação que perpetuou a constância da beleza. Pura somente é a natureza, clareza da alma na altura, única em sua forma. Ele vai indo entrelaçando desse jeito. Então, esse aqui talvez foi, se perguntar um dos tipos de processo criativo, foi talvez o único que eu consiga exemplificar assim de um jeito mais metódico, mas a grande maioria, na minha percepção, vem de uma necessidade de expressar momentos, quando a gente mora em várias cidades, em vários lugares, mais de registro de locais, registro de pessoas, registro de eventos, porque certos poemas aqui eu tenho datados com o nome da cidade e a época, que foi às vezes durante uma viagem para um lugar que eu nunca voltei mais. Então ficou registrado como poema, uma forma de expressão que não seria documental através do poema, mas como se fosse registro de viagens, através de poema. E a outra? O papel na sociedade contemporânea, da poesia. Para mim, a poesia, desculpa aí. Para mim, a poesia ela se encaixa muito bem com essa definição aqui do filântropo, que até faço as palavras porque se eu tivesse que definir, não definiria tão bem assim, que é o fim do escritor como, através da poesia, buscar trazer mudanças de possibilidades na sociedade, que através da história a gente fala do que foi factualmente, e através da poesia, da filosofia, do mito, a gente pode falar das possibilidades de formação do que pode vir a ser. Então, esse registro também aqui do filântropo, através do que foi o jornal em si e qual foi a sua intenção, para mim se encaixa muito bem, e a gente tenta fazer isso na poesia. Só que quando a gente passa por fases da vida da poesia, depois vai para outros estudos, vamos dizer, na filosofia, eu lembro que até os 21 anos eu escrevia poesia. Depois eu fui estudar filosofia, não que eu parei de escrever, eu fui estudar outras áreas e pedia outro tipo de expressão, que demorou muito tempo para eu voltar a escrever novamente, e talvez esse segundo livro de poesia aqui
foi um compilado de poesias que sobraram de primeiro. E em 2018 escrevi outro, mas já é numa outra tradição, já é mais na parte de salmodia, de hino, é diferente. Tanto foi um trabalho para, não é participação, é dentro da tradição de São João, dos inários de culturas no Brasil. No norte tem Estrela Brilhante, no sul tem amigos que participam do Caminho Vermelho, que são tradições que trazem essa busca dos povos originários. A gente foi um jeito de fazer trabalhos de hinos, inários, mas que é expressado desse jeito através de bailados de São João. Você pode fazer às vezes um bailado de 8 horas com 130 músicas. Já amanhece quase, então tem uma tradição não chega a ser cordel, é outra linha, e aproximando da região, das missões do Rio Grande do Sul, trazendo um pouco o que um tipo de literatura, de poesia regional. Quando a gente fala em pajada como trova, o mais próximo no Brasil é o repente nordestino, por ser um jogo de improvisação, onde você canta um tema e eu rebato, ou ele pode rebater. Isso aí traz uma especificidade para a poesia que eu admiro muito, porque o fato de eu escrever poesia foi por uma questão também de não memorizar. Talvez se eu tivesse que falar de memória aqui, eu não tenho essa habilidade de falar um poema inteiro de memória assim, sem erro. E essa habilidade dos trovadores, dos repentistas, no Rio Grande do Sul, por influência da Argentina, eles chamam pajada, mas é de trova, é mais, você não escreve assim, você canta uma rima, eu respondo, e às vezes tem competições de repente, de trova, desse tipo. No Nordeste é muito típico, e é muito bonito porque a pessoa tem que ter um vocabulário extenso, muito grande, porque ao mesmo tempo que a pessoa ele canta um verso, ele tem que lembrar o que ele cantou, e ao mesmo tempo eu já tenho que criar para responder. Então, para mim, assim, é uma das expressões assim muito bonita, porque é uma habilidade de memória, de vocabulário, de conhecer às vezes a cultura. Ele vem com repente de outro lugar, fala uma palavra, eu tenho que conhecer, senão eu não vou saber rebater o que o Luiz fala em termo tradicional em Minas, e eu não sei. Então isso aí é muito bonito, essa expressão de trova, dos trovadores, pajada, no caso repentista também. Eu só te uma coisa aqui, mas aí você falando, vocês foram registros de viagens, e essa experiência com diferentes modos, esses cânones regionais, você trouxe isso para o que você escreve? Você fez algo a partir dessas experiências, assim, alguma? Achei um aqui. Eles fazem décima, geralmente em décima homérica. Daí você pode variar também entre primeira, terceira, sexta, segunda, quarta, vai. Tem outro aqui, ó, vai assim mesmo aqui. Uma herança nativista na barranca do Rio Uruguai. O vento domina o ano, a gralha e o gavião, o desbravador hispano, eis a graça e a união, um brasão e uma bandeira, a grandiosa Índia Guarani missioneira, um eterno e belo pago e chão, hoje é luz, amanhã Tupã, Deus do trovão. Então aqui está numa forma escrita, mas geralmente é versada assim, e depois, se é gravado, é trazido para letras assim. Esse é só um exemplo de pajada.
E qual outra? Nesse segundo aqui, o que eu acho interessante de fazer o registro, não sei o tempo, pode chamar a atenção. Você tem um pouco de tempo. Um pouquinho de tempo. Para fechar, tenta fechar, que é isso. Vamos para os Luís. Aqui, ó, tem um que Força Vital Funeral Nórdico. Esse aqui é mais uma tradição dentro da... acho que a busca nossa de responder as 3 perguntas essenciais: quem a gente foi, o que a gente é e o que a gente será, traz essa parte da história do passado, o que a gente é na atualidade, e também a poesia é muito importante na questão de como podemos projetar o futuro através das possibilidades, porque a partir da poesia você pode moldar uma espécie de criatividade que pode vir a tornar-se realidade. Então essa parte é muito importante. Aqui um dos poemas aqui é Força Vital. Mais um navio mágico irá partir hoje, com trajes majestosos e estátuas perfeitas. Na entrada do espelho o rochedo quebra-se. Diante da cena da alimentação, a alegria ergue-se para celebrar e homenagear um novo viajante diante do sacrificado. Com felicidade da vida, faça brotar uma nova semente de puro cereal, que foi o que restou do incêndio. Então esse aqui é dentro da tradição dos funerais que faz com navio, não é enterrado no solo, é colocado no navio e colocado para o mar. Então tem essas tradições também. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Vamos ouvir agora o Luís. Eu não sei se está em sequência ou se tem que colocar os slides do Luís. Não sei se. Não sei. Cadê a Rafaela? Deve ter um outro arquivo aí. Tá, Zoe, obrigada. Você quer que aguarde, Luiz, ou quer começar? A moça, não sei como ela chama, a outra moça vai colocar seu material agora. Ela subiu lá porque parece que o rapaz fazia só livre. Agora, ela está lá. É o próximo. Deve ser do Luiz, eu não sei como está nomeado aqui. Chegamos. Obrigada. Eu agradeço então a todo mundo, né, por assistindo, a Gilmar, pela organização, por chamarmos. Primeiro eu vou ler o texto, não vou falar de quem é não. É um texto pequenininho, só para iniciar a minha ideia. E ficamos estendidos nas camas, enfrentando a perturbada imagem da nossa imagem, assim, olhados pelas coisas que olhamos. Aprendemos então certas astúcias. Por exemplo, é preciso apanhar a ocasional distração das coisas e desaparecer. Fugir para o outro lado, onde elas nem suspeitam da nossa consciência. E apanhá-las quando fecham as pálpebras, um momento, rápidos e rapidamente pô-las sob o nosso senhorio. Você pode olhar o microfone? Com essa prosa poética. Luiz,
Legal. Quer que eu leia de novo? Sim. Agora, esse que você está lendo não é esse que está lendo, né? Então tá. E ficamos estendidos nas camas, enfrentando a perturbada imagem da nossa imagem, assim, olhados pelas coisas que olhamos, aprendemos então certas astúcias. Por exemplo, é preciso apanhar a ocasional distração das coisas e desaparecer. Fugir para o outro lado, onde elas nem suspeitam da nossa consciência, e apanhá-las quando fecham as pálpebras, um momento rápido, e rapidamente pô-las sob o nosso senhorio. Então, com essa prosa poética, o poeta português Herberto Helder, no seu último livro, Servidões, ele ilustra muito bem o fazer poético, né? Ele coloca o poeta como um pegador de poemas, né? O poeta, ele deve ficar na tocaia, espreitando as coisas, né? Esperando o momento certo de se apropriar da poesia, né? E transformá-la em poemas. Essa tocaia, eu escrevi uma coisa aqui, eu falei, o poema é a gaiola da poesia, assim como a fotografia é a gaiola do momento visto, né? A gaiola do instante visual. Então, o poema aprisiona a poesia, e essa poesia, quer dizer, essa tocaia, ela pode ser uma tocaia das coisas do dia a dia, como bem disse aí o Isaías, das coisas que passam, né, no momento, na televisão, pode ser, no cinema, na nossa vida mesmo, no quintal, ou pode fazer essa tocaia da memória e do pensamento, né? Eu comecei a escrever poemas aos 57 anos de idade, em 2014, e então tem 9 anos que eu escrevo poemas, né? Antes disso, eu devo ter escrito na minha vida uma meia dúzia de poemas, né? Uma média de um poema por cada 10 anos. E a partir de um determinado momento, eu fui invadido, né,